E aí nós temos os efeitos dessa assunção. Olha só o que o artigo 300 fala, né? Com a assunção da dívida ocorrerá a extinção do penhor, da hipoteca, da anticrese e de outros direitos reais de garantias especiais. E o enunciado 352 desse JFP, ele vai falar o seguinte: artigo 300. Salvo expressa concordância dos terceiros, as garantias por eles prestadas se extinguem com a assunção de dívida. Já as garantias prestadas pelo devedor primitivo somente são mantidas no caso em que este concorde com a assunção. Então, veja, o que são essas garantias, pessoal? Tá? Então, é o seguinte, o devedor primitivo, quando ele fez o contrato, o devedor inicial, quando ele fez o contrato com o credor, ele colocou algumas garantias. Ele pode ter colocado um fiador, pode ter colocado avalista, pode ter colocado um bem em garantia, tá? E esses bens, né, essas garantias, quando é feita a assunção de dívida, o que vai acontecer aqui? Ó? Salvo expressa concordância de terceiros, as garantias por eles prestadas se extinguem com a assunção de dívida. Olha lá, né? No artigo 300. Então, e ele fala ainda, já as garantias prestadas pelo devedor primitivo somente são mantidas no caso em que este concorde com a assunção. Então, via de regra, pessoal, as garantias, né, bens, fiadores, tudo isso, quando é feito a assunção de dívida, isso se extingue, salvo se essas pessoas também são notificadas e elas concordam com isso. Então, por exemplo, já imaginou você que é o fiador de alguma pessoa num contrato, certo? E essa pessoa resolve, desculpa, tomara que não seja o corona, essa pessoa resolve fazer uma assunção de dívida. Já imaginou passar essa dívida para um terceiro, para o assuntor, e você, que é o fiador, não ter nem ideia do que está acontecendo? Então, você precisa saber dessa assunção de dívida, tá? E você precisa ser notificado, senão, via de regra, ela extingue. Todas as garantias extinguem, até para te proteger, porque você é o fiador, você que está garantindo aquilo. Então, já imaginou se você simplesmente passa uma dívida para outra pessoa, você continua sendo fiador daquele contrato que passou para outra pessoa? Não tem como. Né? Você já imaginou ainda mais se a pessoa é um devedor insolvente e o credor sabia? Pensa nessa situação. Né? O novo devedor é uma pessoa insolvente, não tem como pagar suas dívidas. Quer dizer, para quem que vai o débito? Para quem que vai a execução? Vai direto para o fiador, né? Se o credor sabia. Então, não tem como você não ser avisado disso, tá? Então, precisa fazer isso. Olha só, a anulação da assunção. Restaurado será o débito com todas as suas garantias, salvo as garantias por terceiros, aval e fiança. O negócio ressurgirá com as garantias iniciais prestadas por terceiros. Entretanto, poderá ressurgir o negócio com as garantias iniciais prestadas por terceiros se esses tinham conhecimento do vício que inquinava a assunção. Artigo 301. Vamos entender aí. Ó. Por exemplo, o A cede o débito para B, que é garantido por uma fiança prestada por C. E o credor é o D. Então, veja lá. O A é o devedor. Ele cede o débito ao B. O B é o assuntor. É a pessoa que vai assumir a dívida. Tá? E essa dívida, ela é garantida. Caso o B não pague, né, essa dívida é garantida por uma fiança prestada pelo C. Então, o C está garantindo que se o B não pagar, ele vai bancar essa dívida. E o credor é o D. Então, o A devia para o D, ele passa essa dívida. Né? Agora, quem que vai ter que pagar essa dívida para o D vai ser o B, mas tem que lembrar que o C está garantindo essa dívida. Então, se o B não pagar ao D, o C fica vinculado. Olha só o que diz aqui. A cessão é anulada por ação judicial pela presença de dolo de A. Pois bem, em regra, a dívida original é restabelecida, estando exonerado o fiador. Entretanto, se o fiador tiver conhecimento do vício, continuará responsável. Tá? O Código Civil responsabiliza o que age de má fé, em sintonia com a eticidade. Tá? Deixa eu tirar aqui, ó, para vocês verem ali a palavrinha, né? Tirar. É, significa, veja, o credor sabia, tá? Deixa eu voltar aqui.
Se o credor já sabia da situação de insolvência, sabia dessa má-fé, né, do novo devedor, às vezes só para complicar, até mesmo o fiador, olha só o que ele fala, né, é anulado. Por que é anulado por ação judicial? Porque o fiador precisa ser exonerado disso, ele não sabia dessa situação. Ele não sabia que o novo devedor, que o B, no caso ali, ele era um devedor insolvente. Mesmo se o credor saiba, né, mesmo que o credor saiba, o fiador não pode ser comprometido por causa disso. Então, ele é exonerado dessa situação, a não ser que, se ele também tinha conhecimento desse vício, que ele também tinha conhecimento que o devedor era insolvente, aí ele vai responder junto. Tá? Tranquilo, pessoal? Até aqui? Deixa eu colocar minha carinha mais para cá de novo. E aí tem a oposição, pessoal, das exceções pessoais. O novo devedor, que é o assuntor, não poderá opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. O que significa isso? O assuntor, o novo devedor, né, aquele que assumiu a dívida, ele não pode simplesmente chegar para o credor e falar assim, ó, viu, lembra aquelas situações no contrato, a garantia, tudo aquilo, aquilo que vai prevalecer. E não é isso que está falando, tá? O novo devedor não poderá opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. Por exemplo, a compensação. Todavia, as despesas pessoais íncitas à relação jurídica poderão ser opostas a todo tempo pelo novo devedor. Por exemplo, a